Halloween macabro. Em uma pequena e pacata cidade chamada Álamo Negro, conhecida por suas lendas antigas e mistérios nunca explicados, o Halloween sempre foi uma data festiva, mas carregada de uma sensação estranha no ar. Os moradores decoravam as ruas com abóboras iluminadas, fantasmas de pano e teias de aranhas falsas. No entanto, naquele ano, algo muito mais sombrio estava prestes a acontecer. Durante a noite de Halloween, enquanto as crianças corriam fantasiadas de porta em porta, pedindo doces, um estranho som ecoou pelas ruas. Um ruído seco, com ossos batendo no chão. A princípio, ninguém deu atenção, achando que fazia parte das brincadeiras da noite, mas o som ficava cada vez mais alto e próximo. Do cemitério antigo da cidade, que se erguia no topo de uma colina, um brilho verde e doentio começou a iluminar o céu. E então, como se o próprio solo tivesse dado à luz a morte, uma horda de esqueletos antigos começou a emergir da terra. Eles eram soldados, homens e mulheres de outras eras, enterrados há séculos, mas agora erguidos por uma maldição ancestral, com olhos vazios e ossos rangendo, marchavam em direção à cidade. As pessoas inicialmente pensaram que era uma encenação bem elaborada para o Halloween, até que o caos tomou conta. As criaturas começaram a atacar, suas mãos esqueléticas puxando as pessoas para as sombras. Quem tentava fugir ou se esconder logo era cercado pela horda implacável. Não havia sangue, apenas o silêncio mortal das ruas que minutos antes estavam cheias de vida e risos. Desesperado, o prefeito da cidade reuniu os poucos sobreviventes em um dos edifícios mais antigos da cidade, a igreja de Santa Helena, cujos vitrais brilhavam com uma luz estranha e protetora. Diziam que aquele lugar havia sido construído sob terras sagradas e que poderia proteger contra o mal, mas ninguém sabia ao certo. No entanto, em meio ao desespero, o prefeito recordou-se de um nome que há muito não era mencionado, o Dr. Quarkman, um cientista excêntrico e recluso, conhecido por suas invenções mirabolantes e estudos sobre o sobrenatural. Sem outra opção, o prefeito enviou 2 de seus homens mais corajosos em uma corrida contra o tempo para encontrar o misterioso cientista, enquanto a horda de esqueletos tomava a cidade. Eu sou o Dr. Quarkman, um cientista em um mundo onde a razão muitas vezes é ofuscada pelo medo. Hoje, a cidade está em perigo, invadida por esqueletos, controlados por uma feiticeira em busca de vingança. O cemitério estava repleto de mortos, mas eu não poderia recuar. De volta à cidade, a situação piorava. Os esqueletos avançavam com força total, e a presença de uma figura encapuzada no cemitério se tornava mais nítida. Era uma feiticeira controlando os mortos com seus poderes ancestrais, buscando vingança contra a cidade por uma traição de séculos atrás. Mas quando tudo parecia ter dito, o som de um motor estrondoso ecoou nas ruas desertas. Dr. Quarkman chegou em um veículo modificado, equipado por armamentos tecnológicos avançados. Ele saiu do carro com uma determinação fria, montou suas máquinas ao redor da igreja e posicionou dispositivos em pontos estratégicos da cidade. A energia que anima esses esqueletos é eletromagnética, explicou rapidamente aos sobreviventes. Eu criei uma rede que vai desestabilizá-los e interromper o controle da feiticeira.
mas vamos precisar enfrentar a própria fonte desse poder. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Confrontar a feiticeira antes que ela evocasse mais forças sobrenaturais. Juntos, teriam que lutar contra o tempo e as trevas para salvar Álamo Negro do pior Halloween de sua história. Dr. Quarkman e os moradores de Álamo Negro estavam prontos para a batalha. Com as armas eletromagnéticas em mãos, eles se preparavam para enfrentar a horda de esqueletos e, mais importante, a feiticeira que os controlava. A atmosfera estava carregada de tensão e o brilho verde que emanava do cemitério era agora uma tempestade de energia maligna. Os sobreviventes, organizados em grupos, espalharam-se pela cidade, posicionando-se de forma estratégica conforme as instruções de Quarkman. Os dispositivos tecnológicos que ele havia montado ao redor da igreja começavam a pulsar, criando uma barreira que enfraquecia os esqueletos à medida que se aproximavam. No entanto, a verdadeira ameaça ainda pairava sobre eles. A feiticeira, que agora estava no topo de uma colina, cercada por uma aura de energia negra, manipulando os mortos como fantoches. Quando os primeiros esqueletos se aproximaram, os moradores ativaram seus dispositivos. Raios de energia saíram das armas, atingindo os esqueletos que, ao contato, desintegravam-se em uma nuvem de poeira. Mas a quantidade de inimigos era esmagadora. Para cada esqueleto que caía, outro surgia da terra, como se fosse do próprio solo amaldiçoado. No meio do caos, Dr. Quarkman, com seu olhar determinado, percebeu que não poderia ganhar aquela guerra apenas com tecnologia. Era preciso cortar o controle da feiticeira. Ele montou rapidamente um dispositivo especial, um amplificador de energia, que poderia criar uma onda de choque capaz de desestabilizar a magia que controlava os esqueletos. Temos que chegar lá, gritou Quarkman, enquanto corria em direção à colina, seguida pelos moradores mais corajosos. No caminho, enfrentaram ondas de esqueletos, mas com o avanço dos dispositivos, foram conseguindo derrubá-los. Os gritos de medo começaram a se transformar em gritos de esperança, à medida que mais e mais esqueletos eram destruídos. Quando chegaram ao cemitério, encontraram a feiticeira no centro de um círculo mágico, seus olhos brilhando de ódio. Vocês não impedirão minha vingança, disse. De repente, os esqueletos restantes se agruparam, formando uma barreira viva entre os moradores e a feiticeira. A batalha final estava prestes a começar. Enquanto isso, os moradores lutavam bravamente contra a última horda de esqueletos. Usando suas armas, desintegravam os inimigos um a um, mas os esqueletos vinham em uma enxurrada implacável. Em um momento crítico, o prefeito da cidade, armado com um dos dispositivos de Quarkman, avançou corajosamente, eliminando a barreira de esqueletos e abrindo caminho para o confronto direto com a feiticeira. Dr. Quarkman sabia que a feiticeira ainda controlava os mortos. Então, com um movimento rápido e decisivo, ele arremessou uma de suas armas experimentais diretamente no peito da maldita. Um clarão cegante encheu o céu e o artefato explodiu, interrompendo a conexão da feiticeira com os mortos. Ela gritou de dor e fúria enquanto sua magia enfraquecia. Sem controle, os esqueletos pararam no meio do ataque e um a um desabaram no chão, voltando a ser meros ossos inanimados. A aura sombria ao redor da feiticeira se dissipou e ela, enfraquecida e derrotada, caiu de joelhos. Vocês podem ter vencido hoje, mas meu poder nunca desaparecerá, disse a feiticeira em um sussurro ameaçador, antes de desaparecer em uma névoa negra jurando vingança. A cidade de Álamo Negro, agora livre da maldição, estava a salvo.
Os sobreviventes se uniram à frente da igreja, aliviados, mas exaustos. Então, Dr. Quackman, com um sorriso cansado, afirmou: foi por pouco, mas o mal nunca desaparece completamente. Estaremos prontos quando ele voltar. Com a vitória, a cidade voltou a ter sua paz, e os moradores, graças a Quackman, sabiam que o pior Halloween de sua história também havia sido o último.